Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, defendeu o arquivamento do pedido ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o senador Davi Alcolumbre a pautar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga na corte. Afirmou Jacques: as pautas de trabalho de cada um dos poderes são espaço de economia interna, controláveis internamente, sem comportarem interferência exógena, a não ser quando fundada em expresso comando normativo da Constituição. Em 11 de outubro, o ministro Ricardo Lewandowski arquivou a petição dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Lewandowski entendeu que o caso é matéria interna corporis do Congresso Nacional e que não cabe apreciação judicial. Dias depois, os senadores recorreram da decisão do ministro. Ex-titular da Advocacia Geral da União e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Mendonça foi indicado em 13 de julho à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello no STF. Fiuza. É uma piada, Vitor. É uma piada. Só pode interferir se for para mandar instalar a CPI, né? Aí pode. Então é só isso. Eles estão realmente, o Supremo Tribunal Federal, com os seus cúmplices, né? No caso aí a Procuradoria, fazendo esse jogo. Né? Quando interessa para a gente mete a colher numa boa. Né? Volto a repetir. Mandaram instalar aquela CPI do Renan Calheiros. Qual é a moral que eles têm para dizer que não pode interna corporis? Que interna corporis? Era interna corporis, não era interna corporis instalar ou não a CPI? Na época, até o presidente do Senado dizia que não era a favor da CPI, chegou a dar essas declarações. Mas o Barroso foi lá e mandou instalar, não mandou? Pois é, agora não pode interferir com o Alcolumbre? Adivinha por quê? Deixo a resposta para vocês, nossos telespectadores. Zé. Olha, Fiuza, você sabe que eu estou com a tendência de dizer que é isso mesmo, que o Supremo tem razão, que o advogado-geral da União tem razão, que isso é um assunto interna corporis e que isto é um assunto para ser resolvido no Congresso? Agora, é uma coisa tão escabrosa, é uma coisa tão complicada que ninguém poderia imaginar que um presidente da Comissão de Constituição e Justiça poderia tomar essa decisão. Tanto é assim que não tem nada no regimento. É tão óbvio isso que o Alcolumbre endoidou, ou sei lá o quê, que é como se a gente estivesse aqui cobrando uma lei para dizer que todo mundo é obrigado a respirar. De tão óbvio que é, não há lei que obriga você a respirar, né? Então, é uma coisa tão óbvia que desconcertou todo mundo. Por isso não está na Constituição essa obrigatoriedade, por isso não está na Constituição esta obrigatoriedade no regimento interno. Eu acho que a saída escapou das mãos do senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, advogado da UFMG, né, mestre em Direito pela UFMG, que pegou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Vou cobrar dele, sim. Ele esteve na presidência enquanto Alcolumbre estava no exterior. Era só ele colocar na pauta e fazer a sabatina. Isso me mostrou que existe um complô no Senado apoiando esse Davi Nanico Alcolumbre. Não é possível, né? O presidente poderia colocar isso em votação. E por que isso irrita? Porque isso deixa a impressão de que cada parlamentar pode arrebentar com a imagem do Congresso. Quem arrebenta com a imagem do Congresso não somos nós que criticamos, mas é quem abre essas brechas, ou seja, são os deputados e senadores que fazem o Congresso rastejar em matéria de imagem. Então, eu acho isso, que é isso mesmo, é interno, mas alguém tem que tomar uma providência. E o ex-governador de Minas, o senador Antônio Anastasia, perdeu essa oportunidade. Eu ouvi aqui Augusto falando a história do presidente que trancaram ele no banheiro, enquanto ele foi no banheiro, resolveram a parada. Ali não, Alcolumbre foi para o exterior e Anastasia não resolveu a parada. André Mendonça, queremos a sua opinião também. Augusto Nunes. Bom, o Guilherme disse tudo, né? Eles, quando necessário, eles exigem que seja instalada uma CPI. Aí não é assunto interna corporis. Quando convém,
eles decidem o contrário. Ou seja, e com uma linguagem impenetrável, que é uma afronta, né, ao brasileiro comum aí, está aqui. As pautas de trabalho de cada um dos poderes são espaços de economia interna, controláveis internamente, sem comportar interferência exógena, a não ser quando fundada em expresso comando normativo da Constituição. Tradução: não autorizo, não peço isso aí porque ajudaria o Bolsonaro ou porque é contra os interesses do Lula, etc, etc. Traduzam sempre por isso que cabe. Essa é a tradução perfeita. É claro que eles não podem interferir em assuntos do Congresso ou do Executivo. Interfere porque eles se consideram, como confessou o Dias Toffoli, o poder moderador. São 7, pelo menos, imperadores. Aí que estão decidindo tudo. Tudo, ou não, ou deixando de decidir quando convém. Quando convém. E eu quero aproveitar para contar que esse episódio, a tese do trancamento do banheiro, ela surgiu com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Ele chegou lá dia 25 de agosto, chegou ao Palácio dia 25 de agosto de 61 e foi redigir uma carta. Dizia o seguinte, né? Nesta data e por este instrumento renuncio à presidência da República. Só. Aí tem tempo, senão eu conto depois. Vamos só voltar do intervalo aqui no rádio, Augusto? Sem problema. Agora sim, estamos de volta aqui nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, ainda falando sobre a sabatina do André Mendonça. Pode concluir, Augusto. Está contando que o Jânio, no dia 25 de setembro de 61, chegou e redigiu lá uma carta curta e grossa. Nesta data e por esse instrumento, renunciou à presidência da República. Ponto. E ele achou o quê? Que ao entregar a carta ao Congresso, quem estava encarregado disso era o ministro da Justiça, Pedroso Horta. O Congresso ia começar a debater, discutir e tal, aquilo ia criar uma crise. E ele achava que o povo exigiria a sua volta, o Jânio, né, ao poder. E renunciou. Só que aconteceu o seguinte, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, que é um cara esperto para burro, chegou com aquela voz de locutor e disse assim, a renúncia é um ato unilateral. E imediatamente empossou lá o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara. Aí o grande Afonso Aridos, que era ministro das Relações Exteriores, falou, faltou alguém para trancar o Jânio no banheiro. Se trancasse o Jânio no banheiro, a história seria outra, porque ele bebeu mal, certamente. E aí teve uma ideia e escreveu isso aí. Então o Alcolumbre precisa ser trancado em qualquer banheiro mais próximo ali e alguém decidir em nome dele porque ele não vale nada. Nada. É isso mesmo, não vale nada. A gente está aguardando a live, agora o comentário da Ana, é isso? Diga, Ana. Vitor, é interessante, né? Eu anotei aqui, expresso comando normativo da Constituição, mas aí qual Constituição, né? Tudo bem, eu concordo com o Zé, é uma questão interna corporis, mas qual é a fronteira para decidir o que é regimento interno ou não? Nós tivemos um parlamentar preso que saiu totalmente aí das prerrogativas institucionais, um poder interferiu no outro. Onde está o interna corporis aí? Na prisão do deputado Daniel Silveira pela Câmara, pelo STF e endossada aí pela Câmara. Isso não deveria ser resolvido pela Câmara? O que acontece aí nesses expresso comando normativo da Constituição? Mas que Constituição? Qual Constituição? Ninguém respeita a Constituição. Hoje em dia é muito difícil a gente ver o respeito que a nossa Constituição merece. É uma interferência, principalmente do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, no Legislativo, no Executivo. Interfere em tudo, em saquinhos de supermercado, em linguagem neutra em Rondônia, etc., etc., né? E ainda dão declarações de semipresidencialismo aqui e ali. Ou seja, qual Constituição, senhores? Quando os senhores dão a declaração, expresso comando normativo da Constituição, qual Constituição? A que os senhores respeitam ou a que os senhores desrespeitam? Porque o brasileiro não engoliu ainda a prisão inconstitucional de um parlamentar que é protegido pela Constituição.
Ou seja, precisamos definir aí, né, no nosso caminho, principalmente no ano que vem, numa eleição presidencial importantíssima, o que é mais importante no país, né? O executivo, o legislativo, o judiciário ou a Constituição, que está acima de todos esses poderes.